Doutor Responde desta terça-feira vai ser sobre calvície, implante e transplante capilar. Está aqui o doutor Rafael Rainer, que é médico dermatologista, faz cirurgias aqui em Blumenau, inclusive. Doutor, obrigado pela visita no BG. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. 40 e quantos milhões? 42, 47 milhões de calvos no Brasil, é muita coisa. E o que é a calvície? Já tem, tipo, eu sou calvo já? Grau 1? Você é calvo, grau 1. Então existem vários graus de calvície genética, né? Quando a gente fala perda de cabelo, pode ser de origem genética ou não, né? Quando a gente fala da origem genética, existem classificações. A classificação mais utilizada, que é a classificação de Hamilton, pode variar do grau 1 até o grau 7. Né? O grau 7 é aquele paciente que não tem mais nada em cima de cabelo, só tem a região posterior. Quando a calvície é de padrão feminino, é um padrão diferente. Há uma rarefação, uma perda aqui no meio. Então, as classificações são diferentes, né? Sim. É genética, não tem jeito, principalmente. Nesse caso é genético. Mulher pode, então? Mulher pode ter calvície genética. Ter calvície genética. Muito bem. Cirurgia, para quem é indicado? Então, a gente indica cirurgia, né, a partir dos graus 3, né? Grau 5 já se precisa mais de um procedimento para se ter um bom resultado estético. Mas, claro, pacientes que têm um incômodo estético, né? Incomoda um pouquinho a entrada, quer fazer um rebaixamento um pouquinho da fronte, daí ele pode ser indicado também, desde que o paciente tenha condições de fazer. O que significa as condições de fazer? Ele tem que ter uma área doadora, que seja uma área doadora que possa ser utilizada para o transplante. Tem perguntas aqui no WhatsApp do Dr. Rafael, vamos ver aqui, ó. O Carl Johnson, boa tarde, o implante capilar dói? Então, o implante capilar, ele, com essa técnica nova, é realizado uma sedação durante a cirurgia, uma sedação leve e tem um leve desconforto. Não dói muito não, tá? Mais uma pergunta aqui na tela, Renato. Ele não quis se identificar aqui pelo asterisco, tomo finasterida e minoxidil há 2 anos e voltei a ter meu cabelo preenchido e uniforme. Funcionou muito bem. Minha dúvida é a respeito da continuidade do tratamento. Vou ter que tomar os remédios para sempre? Esses dois são os indicados? Tem que passar pelo médico? Como é que funciona isso, Então, doutor? sempre o dermatologista ele vai fazer uma avaliação do seu tipo de calvície, né? A finasterida, ela serve para inibir a dihidrotestosterona, que é um hormônio que faz cair cabelo. O minoxidil, ele é um vasodilatador, vai passar mais sangue, vai ter mais nutriente, então a pessoa consegue recuperar um pouquinho dos fios. Mas cada caso é um caso, né? Às vezes precisa usar por mais tempo, às vezes a pessoa ela não tem receptor para finasterida e apesar dela tomar, vai continuar caindo. Então tem que fazer uma avaliação para ver qual que é o medicamento mais indicado para aquele caso. Inclusive hoje já existe até teste genético para saber se aquele remédio funciona ou não para o paciente. Mais uma participação pelo WhatsApp. O Mauro, quanto tempo depois consigo sentir resultado com o transplante? E é garantido? Então, se o paciente ele fez uma boa preparação antes, ele tem uma área doadora boa, é feito o transplante nas formas adequadas, esse cabelo que é transplantado depois de 1 mês, ele cai, mas não cai a raiz. Cai só a parte de fora do cabelo. E depois de mais 1 mês começa a crescer o cabelo. A gente fala em 5, 6 meses, dependendo da idade, vai ter uma boa resposta. Tem mais participação aqui no WhatsApp, ó. Sônia, tô na menopausa e tô notando que uma grande quantidade de fios está caindo. Isso é normal, doutor? Então, na pós-menopausa, né, pode cair cabelo sim. Pela alteração de hormônios, pode ter uma queda. Geralmente essa queda, o mais comum, é uma doença chamada eflúvio telógene e não uma calvície permanente, né? Quando se tem um eflúvio, é feita uma pesquisa, dosagem hormonais, alguns exames de sangue para ver vitamina, se não está com anemia, problema de tireoide, enfim, feita uma bateria e através disso ser feito o diagnóstico correto e daí poder iniciar alguma medicação para poder tratar isso também. Vamos ver mais uma pergunta aqui para o doutor. Pablo, calvície genética de grau 7. Existe possibilidade de transplante? Até para diferenciar o que? O implante é diferente então, doutor? Então, o implante a gente fala quando ele é um fio sintético. Então, estou implantando alguma coisa em mim, né? O transplante é quando eu estou tirando do meu próprio couro cabeludo e botando em mim mesmo. Respondendo a pergunta, grau 7. Do grau 7, o grau 7 é um caso à parte.
a gente tem que avaliar a área doadora, se ele tem uma grande densidade na área doadora, se a gente pode utilizar pelo de barba também, que pode ser utilizado na região, se a gente pode utilizar o pelo do cabelo do peito dessa pessoa, que pode ser utilizado no transplante, e daí a gente vai fazer uma avaliação junto com o paciente e ver qual que é a expectativa dele. Se ele tem uma grande expectativa em relação ao grau 7, a gente vai orientar ele, ó, nesse seu caso, ter essa grande quantidade de cabelo não é possível. Agora, se tiver uma expectativa de, ó, só quero ficar com o cabelo, daí a gente pode programar a cirurgia. Já está convidado para voltar, né? Porque o assunto interessa muito aí os carecas ou os que estão ficando. Tá bom, Muito doutor? obrigado. Obrigado, um abraço. Até mais.